Boa tarde a todos vocês aí. Queria agradecer, viu, gente? Muito bacana o que vocês estão fazendo, podendo participar aqui. É uma pena que nem todos, né, vieram aqui, né? A gente esperava ter mais gente, mas o pouco que tem são as sementes que vão fazer a diferença para o Brasil. Então a gente quer que vocês assistam um pouquinho aqui. Quem puder também, sexta e sábado em Tiradentes, nós vamos ter o fórum com várias discussões lá. Quem quiser participar, o pessoal de São João de Tiradentes não paga, podem entrar. Então, se vocês tiverem alguma mesa que vocês acharem interessante, nós gostaríamos de recebê-los lá também, tá? Eu vou fazer uma apresentação e chamar aqui a mesa o pessoal que vai participar aqui da conversa com vocês, tá? Queria chamar aqui primeiro o Rafael Barros. Rafael Barros é antropólogo, tem 34 anos, ele pertence ao movimento Muitas, de Belo Horizonte. É um movimento de ocupação de espaços institucionais. Tá okay? Bem-vindo. Chamar aqui a Juliana Borges, que é pesquisadora e representante do movimento Nós, de São Paulo. Ela tem 35 anos. Obrigado, Juliana, pela presença. E agora eu queria chamar o Arley Alves, que é ativista político e produtor cultural, representa o movimento Quero Prévias e Nós, tem 25 anos e é de São Paulo. E agora chamar aqui o João Pedro Justino, estudante de comunicação do movimento Quilombo Minas, também do DCE aqui da UFSJ e da União Estadual Estudantil, diretor de comunicação, tem 21 anos. E agora, para coordenar o projeto, Eduardo Rombauer, tem 38 anos, é escritor do livro O Vazio no Poder. Vai lançar por agora, vai coordenar a mesa aqui. Obrigado pela presença aqui. Obrigado. Obrigado, Ralf. Boa tarde, pessoal. Queria pedir primeiro que o Ralf fizesse uma breve palavrinha sobre por que nós estamos aqui hoje. É o seguinte, a gente... é o segundo ano nós estamos fazendo agora o Fórum do Amanhã, que é um projeto nosso lá de Tiradentes, que a gente vê nessa dificuldade que o Brasil está passando, né, um baixo astral, as notícias ruins, tudo que está acontecendo nesse país hoje, a gente resolveu fazer um movimento em Tiradentes, onde que a gente puder trazer grandes nomes para poder discutir o futuro do Brasil. Que a gente vê essas notícias ruins nos jornais, nas televisões, mas no dia a dia, quando você começa a pesquisar, encontrar, tem coisas fantásticas acontecendo no Brasil. Tem pessoas fazendo coisas muito interessantes, mas isso não vai para a mídia normal. Então acaba que a gente não tem espaço para mostrar as coisas virtuosas que estão acontecendo no Brasil, o talento do povo brasileiro. Então a gente resolveu trazer o fórum aqui, está o segundo ano, e estamos trazendo mais de 50 intelectuais, educadores, economistas, pessoas que possam ajudar a pensar o Brasil, e é fundamental que vocês participem, porque sem a juventude não dá para pensar o Brasil. Nós temos que pensar que vocês que vão fazer a diferença. E outra coisa é o seguinte, que nós, quando pensamos no fórum, nós não pensamos em fazer o fórum do futuro, nós pensamos em fazer o fórum do amanhã. Porque o amanhã a gente pode construir. Se a gente começar a fazer uma transformação agora, a partir desse momento, mesmo na vida pessoal de vocês, se vocês quiserem ter um planejamento para transformar a vida de vocês, vocês vão começar a pensar agora, colocar no papel, fazer um planejamento. E se todo dia você agir um pouquinho, dar um passo, você vai conseguir fazer uma ação daqui um dia, daqui uma semana, daqui um mês, daqui 2 anos. Agora, falar em 10 anos, 20 anos, isso é o futuro, isso não está muito próximo da gente, mas a construção do amanhã é muito importante. E o fórum tem um perfil também de querer não só ter o debate, mas também que a gente consiga fazer algumas ações concretas. O ano passado nós lançamos o Tiradentes Lixo Zero, vai fazer 1 ano. Com esse ano nós coletamos 120 toneladas de lixo que iria para o lixão. Então, é um projeto que está caminhando, mas já tem resultado concreto. O ano passado,
o movimento agora da Ilona também, que não está aqui, que é um movimento também muito forte no Brasil, foi lançado em Tiradentes. E esse ano, como vai ter eleição ano que vem, a gente achou que a gente devia falar um pouquinho sobre política. E, de repente, trazer vocês aqui para o debate. Foi aí que nós convidamos esses movimentos todos para vir, né, de São Paulo e Belo Horizonte principalmente. E o Eduardo Rombauer, que é uma pessoa que há muito tempo está ligada a vários movimentos, várias ações, não só política, mas também cultural. E ele vai estar escrevendo está escrevendo um livro online, com várias pessoas contribuindo com ele. E acredito que esse ano o livro vai estar pronto, ele vai falar sobre isso, que chama O Vazio no Poder, que é exatamente o que está acontecendo agora, que nós estamos sem perspectiva nesse momento para assumir o poder. E da minha parte, só para terminar, eu gosto de política desde adolescente, mas nunca me envolvi politicamente. Mas há 20 anos atrás, quando eu vim para Tiradentes, eu sou de Belo Horizonte, eu comecei, estava na cidade, mudei da cidade grande para vir para o interior, e por questões lá de política, não tinha ninguém que queria assumir a Secretaria de Cultura e Turismo. Eu acabei assumindo como secretário lá em Tiradentes, e depois fui secretário de Turismo aqui em São João também, depois fui secretário também de Turismo em Barbacena. E agora, os últimos 4 anos, até o ano passado, eu fui prefeito de Tiradentes. E eu poderia ter me candidatado à reeleição, mas exatamente pelo formato que a política está hoje no Brasil, exatamente pela condição da administração pública, que está completamente falida, eu achei melhor que eu poderia contribuir mais fora da política, né? Através do fórum, através de ações como essa. Eu, como estava como prefeito, uma das coisas que eu sentia mais dificuldade é que a população reclama muito da gente, né? Nada está certo, tudo que você faz está errado, mas quando eu chamava as pessoas para participarem de conselhos, de reuniões, aparecia 10, 15 pessoas. Então, o que eu senti é o seguinte: falta a gente, da sociedade, a gente se doar um pouquinho para poder tentar transformar o Brasil. Não adianta a gente ficar aí nas redes sociais, falando mal de prefeito, de político, se cada um de vocês não fizer a parte de vocês, né? Se o cidadão brasileiro não fizer a parte dele. Então, isso que eu tenho, talvez a mensagem que eu posso deixar melhor para vocês, que vocês reflitam sobre o seu país, reflitam sobre a vida de vocês, sobre a escola de vocês, e um pouquinho que vocês possam dar do tempo de vocês, para tentar transformar um pouquinho o entorno de vocês, vocês já estão fazendo muito para tentar transformar o Brasil. Tá? É isso que eu desejo para vocês, e que a gente possa, daqui a alguns anos, quando chegar aqui, esse auditório esteja cheio, e que a gente tenha até a fila do lado de fora, que cada vez mais as pessoas queiram participar da vida pública. Muito obrigado aí, uma boa tarde para vocês. Obrigado, Ralph. Obrigado por esse convite para nós estarmos aqui. Antes da gente começar a falar aqui, eu queria ouvir vocês que estão aí sentados. A gente ainda está num estilo mais antigo, né? Que tudo certo, que a gente está aqui num palco mais alto, umas cadeiras diferentes de vocês, só que vamos imaginar que a gente está todo mundo no mesmo plano e como se estivesse numa grande roda. Vocês conseguem imaginar? Conseguem? Se sentem um pouco melhor, assim fica mais confortável para a gente imaginar assim, né? Que a gente gosta de ser igual, né? Então, nesse lugar de igualdade, mas agora não vocês, eu quero perguntar só para vocês, porque depois vocês vão poder falar e a gente vai dialogar. Esse é um encontro que a gente não vai ficar aqui falando e vocês ouvindo, ou vocês fazendo pergunta e a gente respondendo. A gente quer realmente construir algo com vocês. Vocês topam a gente construir um diálogo mesmo? Queria perguntar para vocês o seguinte: quem aqui gosta de... Pode ser bem franco, tá? Eu quero que seja verdadeiro. Não pode precisar ficar com vergonha de dizer que sim ou que não, etc. Quem aqui gosta de política? Levanta a mão. Levanta a mão mesmo. Quem levanta, levanta, para a gente poder ver. Ok. Ok, obrigado. Quem que não gosta de política? Ok. Está quase empatado. E quem não sabe se gosta ou se não gosta? Vamos ver, se você levantou a mão num ou no outro, você pode levantar nessa também, porque essa você não imaginava que ia vir, né? Quem não sabe se gosta de política? Vamos lá. Ok. Engraçado, porque dessa vez, quando levantaram a mão, levantaram um dedinho. Vocês repararam nisso? Antes levantaram assim, ó. Quando eu perguntei se não gosta, levantou o dedinho. Por que será? Bom, a gente vai descobrir.
Mas está meio empatado. Alguém conseguiu ter uma ideia? Meio empatado. Vamos ver se isso muda até o final. Mas eu vou fazer mais uma pergunta aqui para vocês. Quem aqui considera que você é um ser político? Quem se considera um político? Levanta a mão. Ó, esse está em minoria. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Obrigado. Vamos ver se isso muda até o final do nosso encontro. Bom, a gente vai ter 3 momentos na nossa conversa. Primeiro, vou convidar os nossos membros aqui, nossos convidados, para contarem um pouquinho de quem são, que movimentos são esses que fazem, por que estão se envolvendo com política. Depois a gente vai fazer um momento em grupos, tá, que a gente vai poder dialogar com maior profundidade com eles e com vocês. Eu vou explicar cada passo e depois a gente volta todo mundo aqui para uma conversa aberta sobre o que conclusão a gente faz sobre essas 2 perguntas que a gente vai trabalhar hoje. O que um jovem brasileiro pode fazer para melhorar a política já nas eleições do ano que vem? Né? E como que a gente pode fazer com alguém que hoje não gosta de política, amanhã possa gostar? Vamos pensar sobre essas 2 perguntas. Vocês topam? Tudo bem? Quem está junto dessa? Levanta a mão. Quem está comigo? Vamos embora, então. Beleza. Então, vamos começar a rodada aqui na ordem que vocês preferirem. 5 minutinhos para cada um se apresentar, contar um pouco. Não precisa se preocupar com as perguntas agora, a gente vai trabalhar as perguntas juntos depois. Só contar de vocês, do seu movimento, da sua história de vida, um pouquinho que você quiser. Quem quer começar? Às vezes da casa. Que droga. Gente, como vocês podem imaginar, eu sou estudante, que nem vocês, eu tenho 21 anos de idade, e sempre que a gente vai falar em público, a gente fica um pouquinho nervoso, né? Então, me desculpem qualquer gafe aí da vida. Eu achei interessante o Ralph falar sobre essa coisa de você sentir que não tem ninguém, e aí você se indica para assumir uma função, né? Porque foi exatamente dessa forma que eu também me descobri na política, né? Na política institucional, porque eu também acredito que nós somos seres políticos, e mesmo quando a gente não participa, a gente está tomando um posicionamento e a gente está causando uma série de ações, de consequências que vão determinar não só a nossa vida, como a vida dos outros, né? Eu entrei na UFSJ em 2015, eu não sou aqui de Minas Gerais, eu sou do Rio de Janeiro, e assim que eu entrei no curso de comunicação social, de jornalismo, as meninas veteranas da minha sala se apresentaram e falaram que elas queriam montar um centro acadêmico do jornalismo. Aí eu nunca tinha ouvido falar em centro acadêmico dentro da minha vida no Rio. Eu não participava de grêmio, nem nada. E eu fiquei pensando, cacete, o que é isso? O que a gente vai fazer nesse negócio? Mas só que quando você é calouro, você chega na universidade, tudo que te oferecem, você quer entrar. Porque você está livre, chegou agora, a galera é super legal, descolada, você fala, eu vou entrar, né? Só que aí chegou nesse dia, essas meninas muito massas explicaram direitinho o que era o centro acadêmico, né? Que é o espaço onde os estudantes se organizam e discutem quais são as demandas e quais são as propostas que a gente quer para o curso. Não é só apagar incêndio, não é só falta bebedouro, que você vai colocar um bebedouro no lugar, não. É criar também, mudar o curso, trazer programa de extensão, fazer semana acadêmica, fazer eventos que façam com que os estudantes convivam e tudo mais. Aí, depois que elas apresentaram o centro acadêmico, eu falei, vou entrar, né? Vamos ver qual vai ser. E eu só entrei para completar a chapa, porque não tinha mais gente, 5 pessoas, e aí faltava o 6º. Aí eu falei, tô afim, mas fiquei com vergonha de me indicar na hora. E aí, depois que as meninas foram embora, eu falei com um amigo que tinha se indicado para me inscrever na chapa, ele me inscreveu, eu entrei. Aí, assim que eu entrei, começou, assim. Começava a faltar gente em algum espaço, eu me indicava e eu ia entrando, assumindo tarefa, ia tendo retorno, assim, tanto para o meu aprendizado dentro da sala de aula, né, como comunicador, tanto quanto interferindo na vida das outras pessoas. Que eu via que, através do centro acadêmico, a gente conseguia dialogar com os professores e com a universidade, né, dentro das suas medidas, porque a universidade é uma coisa muito, muito grande, né, dentro da tomada de decisão. E aí eu fui me incentivando a continuar nesse processo. Depois de um tempo, eu fui convidado a entrar para o DCE, porque o nosso DCE da UFSJ ele tem uma estrutura um pouco diferente. Ele reúne todos os cursos, e os cursos elegem quem vai ser a executiva do DCE. Aí, num desses momentos de reconfiguração, eu fui convidado para assumir a pasta da comunicação, eu aceitei,
E dentro desse processo aconteceu uma conjuntura completamente turbulenta que aí vocês acompanharam, né? Que é a questão do golpe de 2014, né? 2016. Dentro desse processo, as nossas entidades aqui de São João, da UFSJ como um todo, se mobilizaram, se organizaram e começaram a tentar trazer algumas atividades para refletir o que estava acontecendo e tentar mudar um pouco, né? Tentar reverter esse cenário que para a gente já era pavoroso antes de acontecer e que agora está cada vez mais difícil, né? Vocês acompanham o noticiário, eu acredito, e a gente, com a aprovação da PEC 24155, né? A PEC do teto dos gastos, a gente não vai ter investimento público a mais no ensino em geral até os próximos 20 anos, né? A PEC vai até 2027. Então, as universidades não vão crescer, as escolas não vão melhorar, assim como os hospitais e os postos de saúde. Porque para o governo, investimento em educação e saúde é gasto, né? Mas, enfim, quando isso começou a acontecer, quando essa agenda foi apontada para a gente, eu também me envolvi, comecei a me inserir e saí um pouco do espaço institucional da universidade e conheci os movimentos sociais populares. E aí aqui em São João eu conheci, fiquei muito próximo do PT, do Partido dos Trabalhadores, e com o tempo eu fui entrando e hoje sou da juventude do PT, sou filiado e tudo mais. E dentro do PT eu encontrei várias forças, porque o PT é uma coisa gigantesca. Vocês sabem muito bem que a Globo, a mídia, não quer que a gente discuta política, não quer que a gente participe da tomada de decisão de forma nenhuma, né? Eu acho que isso não é segredo para vocês. Mas conhecer o que os movimentos populares sociais fazem é muito importante para a gente entender como o processo de tomada de decisão acontece no Brasil. E através desse espaço que eu fui entrando, na época da luta contra o golpe, beleza, vou acelerar então. Na época da luta contra o golpe, eu consegui entrar e entender que o PT era uma coisa muito grande, e aí o PT, dentro dele, ele vai organizando movimentos menores que compõem o PT como um todo e discutem o que o partido vai tomar como posicionamento, qual vai ser o programa, quem são os quadros, e essa é até uma forma de valorizar o regional, né? Aqui em Minas, a gente tem várias correntes de juventude do PT, vários grupos que são da juventude do PT. Eu faço parte da juventude da Quilombo, Minas Gerais, que a minha amiga também conhece, Juliana, né, lá de São Paulo, e está espalhada pelo Brasil inteiro. E através dessa juventude eu comecei a participar de outros espaços, como a União Estadual de Estudantes, que a gente participou agora do processo de congresso, né? Teve o congresso da União Nacional e a gente teve o congresso da União Estadual, e aí nesse congresso eu fui eleito diretor de comunicações da União Estadual de Estudantes, representando aí todos os estudantes do ensino público superior de Minas Gerais. É muito importante a gente estar inserido nesses espaços e ver o quanto a juventude tem tomado parte das decisões, sabe? Porque, através da OEE, a gente consegue pressionar o governo do Estado, por exemplo, para pagar os professores da UENG, que é algo... Aqui nós temos a Universidade Estadual de Minas Gerais. E 33% dos professores são efetivos e o resto é todo professor contratado. E tem meses que o professor recebe e tem meses que o professor não recebe. Essa é uma demanda que os estudantes do CA, por exemplo, ou os estudantes do DCE não conseguem pressionar sozinho. E aí a participação da OEE que faz com que o governo do Estado atenda esse pedido. Ou seja, é mais um espaço de representatividade, o qual, quando a gente toma parte, tem muita eficiência e muda mesmo a nossa vida. Eu acho que vou terminar por aqui, que aí a gente vai discutindo mais. E é isso aí, galera. Bom, boa tarde para todos e todas. Eu sou Juliana Borges, né? Como foi dito, agora eu faço pesquisa na área de antropologia. Minha primeira formação é em letras, né? Eu sou formada em letras clássicas, então eu estudei lá grego, latim, e agora pesquiso em antropologia e estudo um movimento estético que eu não sei se vocês conhecem, mas que chama Geração Tombamento. A Geração Tombamento, eu vou ter que falar um pouquinho do que é, né? Porque Geração Tombamento, não sei se vocês conhecem Carol Conká, né? Um pessoal que usa tranças coloridas, né? Que usa roupas
super coloridas com elementos étnicos e tudo mais, e que organizam festas. Eu estudo, obviamente, esse movimento mais na minha cidade, mais em São Paulo, né? Então, eles são jovens, desde a faixa etária de vocês até cerca de 25, 20, 29 anos, e que eles organizam festas que tocam todo tipo de música. Então, toca rap, hip hop, funk, pop, né? Bastante Beyoncé, bastante Rihanna e tudo mais. Então, eu estudo esse movimento estético, né? Porque eles se afirmam muito pela estética, né? Essa questão de a presença no lugar. Então, você vai sempre encontrar meninas desse movimento, por exemplo, com essas tranças como eu tô, só que elas usam a trança rosa, sabe? A trança azul. Então, é sempre muito irreverente, muito alegre, assim, né? O movimento. Então, eu estudo isso. Bom, eu componho hoje o Nós, né? O movimento que nós estamos construindo. Falando um pouco de mim, né? A minha participação na política, ela começa no Grêmio da escola, né? Então, quando eu estava no primeiro ano do colegial, a gente queria uma rádio na escola. A gente queria que no intervalo, eu estudava num colégio em que, ao invés dos professores, a gente que mudava de sala, né? Tinha as salas fixas dos professores, então a sala de matemática, a sala de história, e a gente tinha um intervalo para mudar de salas, né? E a gente queria que nesse intervalinho tocasse música, que no intervalo também, né, no antigo recreio, também tocasse música, enfim. E aí a gente reuniu um grupo de amigos e resolveu fazer uma chapa para o Grêmio. A diretora da escola disse pra gente, se vocês quiserem uma rádio, vocês precisam ter um Grêmio, vocês precisam fazer uma chapa dela. Ela impulsionou para que a gente se organizasse. E então fui do Grêmio da escola, do primeiro colegial até o terceiro ano do colegial. E aí depois fui fazer cursinho, e aí, né, já estou no meio da política, então no cursinho também conheci pessoas que se organizavam no Grêmio do cursinho, entrei para a faculdade e participei do centro acadêmico da faculdade. Então, eu acho interessante mostrar essa parte um pouco da nossa história, do porquê a gente entra na política, porque às vezes a gente pode achar que querer uma rádio na escola não é política, né? E a gente aprendeu naquele período com a nossa diretora da escola dizendo, não, é política, vocês precisam se organizar para que tenha essa rádio. Nada é fácil, né? Não acha que vocês vão chegar aqui e dizer que querem a rádio. Como vocês vão organizar a escola para vocês conseguirem ter essa rádio? Porque tinha que ter um debate com todo mundo. Que tipo de música vai tocar na rádio? Né? Eu gostava mais na época de Rita Lee, mas a maioria da escola não gostava de Rita Lee, né? Gostava de outro ritmo. Então a gente tinha que reunir os estudantes da escola para discutir a programação, né, e tudo mais. Então a gente acha que isso não é política, mas é também, porque faz com que a gente tenha que se reunir, né, que a gente tenha que debater entre nós, que a gente tenha que construir processos comuns, construir consensos entre nós, né? Então foi dessa maneira que acabei entrando na política e estou aqui hoje construindo o Nós. O Nós é uma experiência que surge muito de pessoas jovens e não tão jovens também, mas que estão inquietas em como a política tem se organizado no nosso país, né? Então, se a gente for pensar no que é o Congresso Nacional, né, no que são os nossos deputados, quantos jovens a gente vê deputados e deputadas, né? Quantas mulheres são deputadas e deputados, né? Então, é um grupo de pessoas que começou a ter essas inquietações, a se sentir incomodado em como nós somos tão diversos entre nós. Se a gente olhar aqui, a nossa diversidade é imensa, e quando a gente olha para o Congresso Nacional, essa diversidade não está lá, né? Ela não está presente no Congresso Nacional. E, ao mesmo tempo, a gente também tem uma discussão muito forte de renovação política, mas uma renovação, por isso que eu disse que tem jovens e não tão jovens, porque é uma renovação que, ao mesmo tempo que acha que é importante ter jovens na política, que é importante que vocês participem, mas que também não quer jogar fora um legado de pessoas que têm lutado há muito tempo no país também para discutir o nosso país. Então, uma renovação de idade, mas também uma renovação de ideias, do jeito de fazer política, né? A gente não acredita numa política que ou deixa outras pessoas para fora dessa participação política, ou deixa pessoas para fora dessa representação política, né? A gente não acredita numa política que represente apenas uma parcela da sociedade. A gente quer uma política com diversidade, né? Uma política com inclusão.
e tudo mais. E para discutir isso passa também por renovar essas ideias, né? Renovar o que a gente entende como política. A gente acha muito que a política é uma coisa muito distante da nossa vida, né? Mas não é, na verdade. Né? O jeito que a nossa escola vai ser, o jeito que nós vamos aprender português, como a gente vai aprender literatura, matemática, história, são coisas definidas pela política, né? Então nós temos que participar da política, por isso que o nós, né, também. Porque a gente não acredita num processo que é realizado de maneira individual, né? A gente não consegue mudar o mundo sozinhos, né? Estou falando de mudar o mundo, mas a gente não consegue mudar nem o nosso bairro sozinhos, né? A gente precisa de um conjunto de pessoas com a gente, né? Então, eu queria ter uma rádio para tocar Rita Lee, mas eu vi que eu precisava de outros colegas meus para construir essa rádio e para que ela fosse diversa também, né? Então, essa política do comum, essa política do coletivo é uma coisa que faz com que o nós, então, passe a se organizar. E aí, como eu tenho um outro companheiro meu aqui, um outro colega meu para falar mais do nós, então eu resolvi fazer essa introdução para vocês. Mas essa é a ideia básica do nosso coletivo. A gente tem muitos sonhos, tem muitas utopias, muitas ideias, mas a gente também entende que esses sonhos têm que estar também muito ligados ao real, ao nosso cotidiano. E por isso a gente se organiza já pensando nos processos eleitorais, no ano que vem, em como a gente pode pensar mecanismos que garantam maior horizontalidade, maior participação das pessoas, para que a gente tire esses privilégios, né? A gente não pode pensar que um político se senta privilegiado, né? Por que ele tem que ter uma vida tão diferente da nossa? Por que ele precisa que o nosso dinheiro pague, sei lá, o terno dele, por exemplo, né? Por que isso tem que estar tão diferente, tão distante da gente, né? Se a política é a nossa vida, por que quem se elege tem que ter uma vida tão diferente da nossa, se todos nós fazemos política, né? Então, eu acho que esses são alguns dos princípios que o nós traz para vocês. Então, eu acho que eu já estourei o tempo, desculpa. Então, eu vou passar para os próximos. Obrigada pelo convite e estou muito feliz de estar aqui com vocês. Boa tarde a todas, acho que as mulheres são a maioria aqui, a todos. Bom ver tanta mulher, tanta menina, tanta moça. Uma pena não estarmos vendo tantas negras e tantos negros, o que é interessante para a gente também refletir, né, numa cidade de origem colonial, cuja população é majoritariamente negra. Eu começo fazendo essa provocação porque eu faço um convite para a gente estar sempre atento a essas questões que parecem ser pequenas, mas elas são muito importantes, né? Sobre a representação, sobre a representatividade, né? Onde estão as mulheres na política, onde estão as negras e os negros, onde estão os indígenas, onde estão os quilombolas, onde estão as maiorias da população tradicionalmente ditas como minorias. Gente, é um prazer, eu quero agradecer a possibilidade de troca, de partilha, né? Num momento tão importante, né? Eu acho que é preciso enfatizar, nós vivemos um momento político de exceção no país. Nós não vivemos uma normalidade política, nós vivemos a construção de uma narrativa, né, de que parece que em pouco tempo se criou uma cultura de corrupção, enquanto o que a gente assiste na história brasileira é um processo cada vez maior, né, de estruturação de privilégios dentro dos espaços de poder, né? E muito recentemente, através de uma força muito grande da mídia, inclusive, um discurso de esvaziamento do sentido do lugar de político ou da política. E quando se esvazia o sentido de político e da política, não tenho dúvida que esse espaço continuará sendo ocupado pelas mesmas pessoas de sempre, que são elas que criam esse discurso. E essa figura, essa imagem, ela vai ser, obviamente, a de um homem branco, rico e pseudo-intelectualizado. Vai mudar a idade dele, ele pode deixar de ser velho para ser mais novo, mas vai ser o neto, né, do antigo empresário, do antigo fazendeiro. Ele pode mudar o discurso, né, falando que está fazendo uma nova política, mas vai estar reproduzindo aquilo que sempre existiu enquanto valor político nesse país,
né, dentro dessa política aristocrática de privilégios. Eu acho que a maioria de vocês aqui deve ter entre 15, 16 e 17 anos. Quem tem por volta dessa idade, levanta a mão, por favor. É a turma toda. E é mais ou menos nessa idade que eu acho que talvez muitos de nós começamos a nos formar enquanto figuras, sujeitos políticos, para além do ser, da existência política que cada um de nós traz e carrega ao viver em comunidade, né? Foi também nessa idade que eu tentei construir ou formar um grêmio estudantil na escola onde estudava, que eu me envolvi em movimentos ambientais na cidade onde eu nasci e fui criado, que é uma cidade metropolitana de Belo Horizonte, chama Ibirité, onde eu me envolvi, onde eu cresci dentro de uma expressão cultural tradicional afrodescendente, que acho que vocês aqui conhecem, chama Congado. Tem muito Congado em São João e nos distritos de São João. Eu sou um congadeiro, cresci dentro do Congado, continuo congadeiro, né? E na universidade fui me envolver também com a construção política estudantil. Fui de um DA da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG, né, onde eu entrei com uma chapa anarquista. E depois, né, na vida da cidade, comecei a me envolver em vários ativismos sociais e ativismos culturais, né? E lá em Belo Horizonte eu fui me aproximando e ajudando a construir uma série de movimentos. Eu não sei se vocês aqui conhecem a Praia da Estação, que foi um movimento de contestação política performática, que a gente transformou a Praça da Estação, que é a principal praça de Belo Horizonte, em praia. Porque o então prefeito de Belo Horizonte, o Márcio Lacerda, havia proibido de forma totalmente autoritária e sem debate a realização de eventos de qualquer natureza ali na praça. No mesmo período, no mesmo tempo, a gente começou um processo de reencantamento do carnaval na cidade, né? E um grupo de pessoas próximas, amigas, também começou a discutir a ocupação do espaço público ou a transformação política do espaço público através da festa ali na cidade. Essas movimentações de ocupação cultural, elas foram encontrando também outras ocupações, né, de conteúdo mais social e mais popular, como as ocupações urbanas, as lutas dos ambulantes, da população em situação de rua, e a gente começou a gerar em Belo Horizonte uma grande confluência de lutas e de movimentos sociais, populares e culturais. Quando a gente viu a potência que a gente estava criando e movimentando, isso se acendeu depois no processo eleitoral em 2012, quando a gente criou o movimento Fora Lacerda, contrário ao então prefeito de Belo Horizonte, e no processo das intervenções e movimentações de junho de 2013, nós vimos que a gente precisava dar vazão para esse espaço de construção política dentro do espaço instituído. Foi aí que a gente criou uma movimentação que a gente chamou de Muitas pela Cidade que Queremos, com o intuito de dar voz a essas lutas e esses espaços de poder e a busca de representatividade, onde tivessem mulheres, negras, trans, indígenas, LGBTs, essas pessoas, esses corpos, essas lutas ocupando esses espaços de poder. Eu só queria concluir, porque a gente depois vai poder falar de forma mais ampla, que a gente exitou vitorioso, né? Nós tivemos que entrar dentro do partido, nós filiamos ao PSOL lá em Belo Horizonte, e conseguimos eleger a vereadora mais votada da história de Belo Horizonte, uma mulher negra, e uma segunda vereadora, uma atriz de teatro com quase 60 anos de idade, numa campanha coletiva e colaborativa, onde as candidatas pediam voto para outras candidatas, não para si próprias. Então, assim, eu acho que a gente é exemplo de que é possível construir coletivamente em prol do bem comum e ser vitoriosas. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Warley, eu tenho 25 anos, sou de São Paulo também, capital. A minha história com a política, né, no sentido mais literal da palavra, porque seres políticos todos somos, mas a minha história começou muito, muito cedo. Eu acho que a primeira
meu primeiro ato político foi acompanhar meu pai quando ele foi votar, e eu tinha 10 anos, em 2002, e ele foi votar para a presidência da República, e eu acompanhei, e ele quis que eu acompanhasse, visse ele votando, porque aquilo era muito importante, enfim. E, a partir daí, eu fiquei bastante conectado com isso. Também participei de um grêmio na minha escola, ajudei a construir, a escola não tinha um grêmio, e eu acho que 99% dos grêmios nascem com o objetivo de colocar música no intervalo das aulas, é uma pauta comum entre todos. E a partir daí eu fui trabalhar com produção cultural muito novo, dos 13, 14 anos, eu já comecei a me envolver com esse mundo. E com isso eu trabalhei e trabalho até hoje com produção cultural, sobretudo na área de música. Já pude viver e experienciar muitas coisas bacanas nesse mundo. A arte, a cultura é muito legal, né? Você poder conhecer e conviver e aprender tantas coisas novas, isso é muito interessante. Mas, pelo motivo de, desde muito cedo, estar conectado com a política, eu via que a gente tinha muitos entraves para trabalhar com esse segmento, porque é um segmento muito ainda com muita dificuldade no Brasil e cada vez mais criminalizado, né? Vocês provavelmente acompanham a mídia e vocês estão acompanhando como os nossos artistas estão passando por esse processo de criminalização real, né? E não é por acaso, é porque a arte faz a gente refletir. E por conta disso eu vi que tinha muitos entraves políticos nisso tudo. E aí, a partir disso, eu passei a me envolver com construção de políticas públicas focadas na área de cultura. Depois vi que tinha um problema do acesso à juventude, a isso tudo, e aí passei a construir políticas públicas para juventude, e aí vi que a nossa juventude tinha um problema, porque dentro da escola, a cultura, a arte, enfim, pensar não era necessariamente a principal coisa, e aí fui construir política pública para a educação. Então, uma coisa vai levando a outra, e nisso de uma coisa vai levando a outra, a gente formou o nós dessas inquietações todas. Eu sempre gosto de dizer que eu tive um momento marcante assim, na minha vida, que foi 2013. Eu acho que é um momento marcante na vida de muita gente, né? Eu não sei se vocês lembram, mas em junho de 2013 aconteceram aquelas manifestações históricas do nosso país, que começou muito com a pauta do aumento da tarifa em algumas cidades e se expandiu para outras pautas e tomou o país inteiro. E uma geração que nunca tinha visto isso na vida, movimentação de rua e tal, de repente cai essa bomba e a gente estava tentando entender o que estava acontecendo ali. Eu acho que até hoje a gente está tentando entender o que aconteceu em 2013. Mas eu acho que foi um momento muito importante, porque... E eu até brinco que naquela época eu falava para os meus amigos assim, a galera, o que você está achando e tal, e eu falava, eu tenho um misto de sentimentos, eu tenho esperança, mas eu tenho medo, porque 2013 o que está acontecendo aqui é muito potente, então pode sair uma coisa muito boa, ou pode sair uma coisa muito ruim. Eu acho que do ponto de vista institucional, saíram coisas muito ruins. Mas do ponto de vista do debate político, e do cidadão, aconteceram coisas muito boas, né? Muitos movimentos bacanas, eu pude conhecer muita gente interessante, muitas, enfim. Ali foi, eu acho que aquele momento despertou uma galera para a importância de fazer política. E o Nós é isso, né? O Nós é um movimento que nasce em São Paulo, mas está se expandindo. É um movimento que quer ajudar que a nossa geração ocupe os espaços de poder, de fato. A gente sabe, aqui na pergunta do Edu ficou muito claro, né, que as pessoas, alguns gostam de política, outros nem tanto, outros estão se descobrindo, e eu acho que essa é a idade mesmo que a gente está fazendo todos esses debates. Acho que a maioria de vocês provavelmente estão nas redes sociais e estão presenciando esse debate político sempre muito quente, muito apaixonado, e as amizades acabam porque um gosta do outro, e um gosta... E eu acho que isso faz parte de um momento que a gente está experimentando, porque a nossa democracia é muito jovem, né? O Brasil tem uma experiência de democracia muito recente, sobretudo a nossa geração. Talvez a gente seja, a minha geração, nasci em 92,
é a primeira geração que nasce já no período com a democracia mais estabilizada, né, entre aspas, enfim, e eu acho isso muito rico. E eu acho que a geração de vocês tem agora o papel de continuar os passos, né? Então, a gente vai aprofundar aqui o debate todo e tal, mas eu quero conversar muito com vocês, principalmente com os que não gostam de política. Obrigado. Bom, obrigado. Assim vocês já puderam conhecer um pouco aqui dessa nossa diversidade. E queria convidar todos, então, a gente dar um novo passo, para a gente pensar juntos o que um jovem brasileiro, ou uma jovem brasileira, podem fazer para mudar a política, mudar o país, contribuir com a mudança da política já no ano que vem, já nas eleições do ano que vem, mas a partir de agora também. Vamos conversar sobre isso? Eu queria que, assim, eu sou facilitador, há 20 anos eu trabalho com formação de lideranças e jovens, enfim. Eu descobri uma coisa na prática, que quando a gente olha para a experiência vivida, a gente aprende muito mais do que num livro, muito mais do que numa teoria. E quando a gente olha para a vida de uma pessoa, a gente consegue olhar para a nossa. Então, o convite agora é a gente olhar, a gente vai dividir em 4 grupos, e vocês vão escolher cada um dos 4, a gente vai buscar equilibrar aqui o número de pessoas. E o convite é que vocês vão ter 20 minutos só para fazer perguntas sobre o que cada um deles, delas, estão fazendo na prática. Depois a gente vai inverter, a gente vai querer ouvir o que vocês podem fazer na prática. Mas primeiro a gente vai ter um momento de vocês aprofundarem e entenderem. A gente pode falar, é interessante vocês conhecerem mais sobre o movimento de cada um, só que o principal é vocês olharem para a experiência de cada um dentro desses movimentos. Entende? Porque às vezes você pode se identificar, você pode não se identificar com um movimento, mas pode se identificar com o que a pessoa está fazendo no movimento, ou aprender mais com isso, entendeu? Então eu quero convidar vocês a cada um... Bom, tá claro o que é? A gente vai formar um grupo que é o seguinte. Então, 20 minutos para vocês conhecerem a experiência de cada um. E depois eu vou chamar a atenção de todo mundo e aí vou passar uma nova pergunta para vocês fazerem ainda nos grupos. Tudo bem? Eu vou convidar vocês a se embaralharem um pouco. Quem está com um amigo, namorada, tentar se dividir, porque depois vocês vão ter mais o que compartilhar na partilha. Mas é só um convite. Bom, algum de vocês 4 se dispõe a ficar aqui e sentar no chão? Quem? A Juliana vai ficar aqui. E vocês 3, então eu vou pedir para vocês já irem para lá e se ficarem cada um num canto. A gente vai fazer 3 grupos aqui e a Juliana aqui. Vai dar mais ou menos 12 a 15 pessoas. Então eu vou pedir para vocês ficarem em pé, um em cada canto, assim. E vocês já vão se espalhando e a gente vê se está equilibrado. E quem quiser conhecer mais a experiência da Juliana, pode subir aqui para o palco. Hã? Bom. O Arley está ali atrás, gente. Pode se chegar junto do Arley. O Rafael está aqui na frente. Falta gente junto com o Rafael. Bom. Precisamos de mais gente aqui com o Rafael aqui na frente, pessoal. E o pessoal que está ali, em dúvida ainda onde vivem. Eu vou pedir a palavra, vocês vão ter mais 5 minutos. Uma pausa, vocês continuam, quem está falando vai continuar de novo. Te peguei de novo na sua fala. Então, mais 4 minutos para vocês tentarem chegar numa síntese do que um jovem brasileiro pode fazer para melhorar a política a partir das eleições de 2018. Tentem chegar numa síntese do que vocês já falaram e aí eu vou convidar vocês a uma próxima etapa na sequência. 4 minutinhos, ok? Bem focado agora. Pessoal, mais um minutinho.
Ou melhor, como foi uma pergunta pesada, eu vou fazer uma pausa para vocês pensarem numa coisa, aí vocês terminam de falar o que estavam falando e vão para a próxima etapa, tudo bem? Vou fazer essa pausa para a gente pensar junto, tudo bem? Então, convite. Sabia que o microfone estava tão alto, interrompeu vocês assim. Eu vou convidar todo mundo a fechar os olhos. E refletir um pouquinho sobre como você está se sentindo agora com essa conversa. Respirar 3 vezes. E observa como que essa conversa está ressoando em você. Como é que esse papo bate em você? Como que ele chega? E de tudo que você ouviu, o que mais fez sentido para você? O que está fazendo sentido nessa conversa? O que você ouviu do nosso convidado, nossa convidada? Mas também, se teve alguma pergunta que foi feita que você acha que foi uma boa pergunta. Anota. Anota se tiver papel e caneta, senão você memoriza esse momento. Vou dar 30 segundos para você dar uma registrada nesses pensamentos, que eles vão ser a matéria-prima da nossa conversa em seguida. Só um segundinho. Só tempinho para anotar. E agora, eu vou convidar vocês, então, a terminar de ouvir o que o nosso convidado estava falando e nos próximos minutos, 10, talvez 15, eu vou avisar quando estiver terminando, faltando 3 minutos, vocês vão conversar sobre, bem objetivamente, sobre o que é essa experiência que vocês ouviram, o que vocês podem aprender com ela para as eleições do ano que vem. Tem algo que vocês conseguem extrair dessa experiência, desse convidado, dessa convidada, para vocês, jovens, fazerem alguma diferença no ano que vem? Então, pensem um pouco nisso agora, ainda um pouquinho, e aí depois vocês voltam a terminar a ideia, e aí quando estiver faltando 5 minutos, eu aviso, tá bom? Então, é isso. Então, depois, agora, vocês saem da dinâmica de perguntar e vocês vão para uma conversa entre vocês, depois que a pessoa terminar de falar o que estava falando. Ok? Eu queria continuar a conversa de um outro jeito. Vocês topam? Vamos lá? Eu estou achando que vocês estão gostando tanto dessa conversa. Vou desistir do próximo grupo. Vamos só fazer uma consulta a vocês? Eu queria ver se vocês querem continuar ou ir para a próxima etapa. Rapidinho. Desculpa interromper. Eu queria que a gente fizesse um momento da gente focar na segunda pergunta antes da gente vir em plenária. E vocês têm que sair às 5. Eu queria que a gente pudesse ter um tempo aqui em plenária para compartilhar tudo isso que está vivo. Então, a minha proposta era da gente agora fazer um momento onde a gente embaralha vocês nesses 8 grupos menores. Em 10 minutos, talvez 15,
vocês focarem na pergunta: o que pode fazer alguém gostar de política? E aí depois a gente vem, todo mundo aqui conversa sobre isso tudo, juntos. O que vocês acham? Pode ser? Tá? Aí o que vocês estão falando agora continua esse assunto. Então eu vou convidar vocês a gente fazer agora mais uns 30 segundos de silêncio para você pensar e sentir de tudo que está vindo aí nessa conversa. O que você sente que pode fazer você gostar mais de política? O que você sente que pode levar outra pessoa a gostar mais de política já nas eleições dos anos de 2018? Pensa um pouquinho nisso. Bom, então, eu vou convidar vocês a se embaralhar nesses grupos e continuarem o assunto, ok? Cada um de vocês tem um número. Esse grupo aí está continuando a roda. Ó, vocês têm um número 1 a 8. Então eu vou convidar vocês, esse grupo aqui, para vocês podem... Vocês conseguem... Vocês estão me ouvindo? Não estão. Ó, gente, é um sinal bom, né? Porque vocês estão realmente interessados no assunto. Pessoal, vocês... Ah, tá bom. Então vocês podem só ouvir o que eu vou dizer e termina essa roda? Porque senão vocês vão se embaralhar. Aqui a gente vai fazer nesse sentido horário, ó. Grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E a ideia é que vocês vão, num grupo menor, em 10 minutos, tentar chegar numa resposta. O que a gente pode fazer para que as pessoas gostem de política no ano que vem? Nas eleições, se envolvam na campanha do ano que vem e façam a diferença. Ok? Peguem sua senha e auto-organizem-se por aqui. Pessoal, a gente vai fazer uma conversa diferente. Aqui a gente vai fazer uma conversa que a gente chama de aquário. Então, vocês vão imaginar agora que aqui a gente está numa sala de estar, ok? A gente está batendo um papo e a gente não vai ter ordem de inscrição, não precisa pedir palavra. Sabe quando você está batendo papo, você pode interromper outra pessoa e a pessoa não fica chateada com isso? Porque ela sabe que você está pensando junto? Então agora a gente quer pensar junto, a gente tem 35 minutos para pensar junto. Tá? Porque vocês têm que sair 5 horas, o ônibus de vocês não pode atrasar. Ok? Então a gente quer pensar junto com vocês, a gente vai começar mais ouvindo aqui e no final a gente vai ouvir a leitura deles, mas vocês a qualquer momento podem interagir. E essas 4 cadeiras, elas são para vocês. Ok? Só tem uma regra. Uma cadeira tem que estar sempre vazia. Então, a gente vai, vamos supor... Como é que é seu nome? Isso. Ana Beatriz. Se você quiser falar, você vem aqui e senta. E a qualquer momento, você pode pegar o microfone, estou dando um exemplo. Você pode pegar o microfone e falar, não precisa esperar a sua vez, você pode pegar e fazer um debate aqui. Ok? Só que, vamos supor que aí, de repente, alguém já sentou em... Estão todas as vazias. Quem está há mais tempo, já falou, aí você volta para o seu lugar e deixa ela vazia para alguém sentar e a gente vai se revezando aqui. Ok? Chama-se aquário, é um método para eu não ter que ficar passando palavra, vocês pedindo palavra, não, é um bate-papo. Ok? Então, antes da gente começar, eu queria então convidar mais uma vez vocês a agora sentirem de tudo que vocês levantaram, de assuntos, de ideia, o que está vivo? Tem algo vivo no seu coração, no seu peito, batendo? Tem algo que você gostaria de compartilhar? Se seu coração tem algo batendo, querendo ser compartilhado, você pode levantar e vir para cá. E aí a gente vai começar ouvindo vocês.
A gente já falou no começo, a gente imaginando aqui todo mundo horizontal, né? Você estava nessa hora? Tá. Pode ser. É porque esse jeito é um jeito que ele permite aprofundar. Porque quando a gente fica na roda, fica pedindo palavra, passando bastão, é um outro jeito, entendeu? É um outro método. Eu também gosto de fazer roda, mas o aquário é legal porque a gente pode fazer, sabe, bate-bola, assim. É só por isso. Tudo bem? É só um jeito. É. Aí bota... Então, pois é, eu fiquei pensando, não é caber eu também não queria essa diferença. Eu não gosto. Mas é que vai ficar imprático. Só por isso. Mas eu agradeço a sugestão. Pular para a fila de trás e a gente leva essas cadeiras todas, é isso? Vocês querem? Já começou? Já está vindo, vamos lá, não precisa se intimidar não, gente. Faz parte. A gente... É tranquilo, é só um palquinho, tá suave. Boa. Fique à vontade. A gente estava conversando no grupo 1 sobre uma das principais coisas, uma das coisas que eu sinto, que afetam muito a sociedade. Porque a gente é muito bom em criticar as coisas, nós somos ótimos em achar defeito em tudo, mas nós somos péssimos em levantar da cadeira e resolver que a gente vai fazer alguma coisa. Porque é muito difícil fazer alguma coisa do que ficar só falando e criticando e fazendo textão no Facebook. A gente estava discutindo ali no grupo 1 que seria muito legal a gente organizar na escola, com o auxílio dos professores, que eles poderiam guiar as conversas, para a gente discutir política, para a gente discutir livremente, para a gente poder expressar a opinião, ser aceito, qualquer que seja a opinião, mas colocar isso em foco. Porque, às vezes, na sala de aula, a gente evita temas que sejam muito polêmicos, como política, porque tem aquele ditado, política, religião e futebol não discute. Discute sim, você só não pode atrapalhar o outro e você não pode ofender, porque o justo seria que todos pudessem ser ouvidos. E eu acho que, para isso, tem que começar na escola, porque é o lugar onde a gente está se encontrando, é o lugar onde a gente se descobre e é o lugar onde a gente começa a fazer parte da política. Eu tive basicamente quase a mesma ideia, só que, assim, eu acredito que esses grupos eles teriam que não, assim, especificamente ter professores e diretores a par disso, entendeu? Eu acho que a gente tinha que tomar a frente e procurar saber mais sobre política, estudar e levar isso para as escolas, entendeu? Discutir com os nossos colegas por igual. Promovendo, claro, palestras e tudo mais, para a gente... Porque o que acontece? Igual no começo, quando ele perguntou se a gente se sentia seres políticos, politizados, eu não levantei a mão. Por quê? Porque eu achava que política era só aquela coisa de, tipo assim, ter um partido, votar e tudo mais. E abrange muito mais que isso, entendeu? Abrange discussão, tipo assim, defender alguma tese, alguma coisa que você quer mesmo, realmente. Então, eu acho que, tipo assim, a gente tem que ter o conhecimento disso em primeiro lugar, porque tem muito aluno que não sabe nem o que é política, entendeu? Tipo assim, eu tinha uma ideia muito vaga hoje, aqui eu já consegui aprender um pouquinho mais, e ainda preciso muito mais para poder formar, como que eu posso dizer, uma opinião certa de qual partido votar, e eu acho que a gente tinha que estar mais a par disso, porque o que acontece? Quando a gente não sabe o que é política, a gente não discute os meios sociais e tudo mais, incentiva a gente a votar no que está ali, entendeu? Às vezes a gente vê um político, ele nem tem, assim, vamos supor, uma proposta, assim, um objetivo que vá levar a população a melhoria, entendeu? Mas, assim, a pessoa vota porque
tem aparência legal ou porque está ali na mídia aparecendo sempre. Então, se a gente tivesse conhecimento mais disso, se fosse mais discutido nas escolas, mas dentro da gente, tipo assim, entre o nosso grupo de estudantes, a gente correndo atrás de tipo, procurar saber o que é e propondo ideias e tudo mais, facilitaria isso, entendeu? Essa ideia de votar na pessoa certa e não votar por incentivo de alguém ou por familiar, ou votar porque defende alguma coisa que você gosta, mas aí você vai ver as outras propostas assim que são totalmente inadmissíveis, vamos dizer assim. Então, é bacana isso de estimular a gente. Não, estimular não, mas isso mesmo, de ter palestra nas escolas, para que a gente tenha a par mesmo do que é política e ser mais orientado, entendeu? A não votar por influência. Desculpa, eu fiquei um pouquinho nervosa, mas deu para entender mais ou menos. Bom, a gente discutiu no grupo 8 que seria a ideia de que se a gente tivesse pequenos meios de comunicação que pudessem divulgar entre os jovens mesmo, sabe? Uma reunião entre as escolas para que elas pudessem se reunir para debater. A ideia que a Ana Beatriz colocou, só que de uma maneira mais ampla, fazendo com que as pequenas comunidades, que são as escolas, porque, apesar de tudo, escolas são comunidades. Então, se a gente tivesse um debate entre as comunidades e escolas, de todos os níveis sociais, das escolas públicas das periferias até as escolas da elite, da classe média, você teria um debate muito rico e um debate que já começaria logo cedo. Então, você criaria uma cultura política logo no início da vida das pessoas, fazendo com que todos escutassem a todos, desde o início da vida política delas, que começa na idade que a gente está, mais ou menos, entre os 14 até uns 20 e poucos anos, como todos fizeram as suas declarações de experiências, todos foram nessa faixa etária. Então, se tivesse um debate entre os grupos, entre todos os grupos, você criaria a longo prazo uma consciência política, uma cultura política mais ampla e que abrangesse a todos os grupos, fazendo com que as minorias se fizessem ser escutadas e que os grupos que já estão no poder também pudessem ser escutados, porque se queremos democracia, todos merecem ser escutados, né? Então, o que a gente debateu é da criação de pequenos meios de comunicação, que os grandes meios de comunicação não têm interesse em fazer isso, de que as pessoas, no nosso caso, que é o nosso foco, os jovens, para que eles pudessem ter esse meio de se expressar coletivamente. Do grupo, pode ser aqui em São João del Rei, com 5 escolas, mas pode ser em São Paulo, com 20, 30 escolas. Então seria um debate muito rico e muito interessante, porque todos os grupos em questão se fariam ouvidos, né? Porque aí desde o início a gente teria uma cultura. Na minha opinião, é isso que é a melhor maneira de se desenvolver um país que tenha uma cultura política que for democrática, porque aí desde cedo a gente aprende a escutar, que fosse mais humanitária, porque a gente veria os problemas das pessoas de frente, por meio de ver as pessoas, como a gente consegue ver aqui, a gente consegue perceber quais são as nossas diferenças e de uma maneira humanitária ver essas diferenças, né? E explorar nossas diferenças de uma maneira positiva. É isso que eu acredito como o desenvolvimento de uma cultura política desde jovens, por isso que eu falo que a melhor ideia seria na comunidade escola em questão. Como é seu nome, colega? Caio. Caio, prazer, João. Aqui em São João, a gente... Belezinha. Aqui em São João, a gente tinha a União Municipal dos Estudantes Secundaristas. Vocês chegaram a conhecer? Alguns de vocês? Se alguém conheceu, levanta a mão, por favor. Você conheceu? Aí, ó.
Era esse o espaço onde isso acontecia, sabe? É até massa você subir aqui para dizer o que aconteceu, por que não está rolando. Ah, tem uma cadeira vaga já, só chegando. Aí se você sentar, alguém vai sair. É tipo isso. Aí, ó. Então, beleza, já vamos continuando. Era só isso que eu queria colocar. A União Municipal das Escolas, dos Estudantes Secundaristas, ela tinha esse papel de articular as escolas da região, do colegiado, né, para debater política e debater o que está acontecendo, quais são as reivindicações e quais são as demandas que essas escolas têm, quais são as demandas que esses estudantes vão ter. Eu não sei, acho que ele pode complementar melhor qual é o estado da UMES hoje, porque não está acontecendo e tudo mais. Acho que ela está escrita. Assim, eu acho que a melhor maneira de fazer com que ocorra essa divulgação e essa união seria por meio dos estudantes que já são mais velhos das universidades em questão. Você mesmo falou que é estudante aqui da UFSJ. Meu pai é professor aqui na UFSJ e os estudantes são bem engajados na questão de articulação das coisas, então seria uma ideia bem legal se fosse colocado esse tipo de ideia em prática, entende? Estamos à disposição, viu, Caio? Estamos aí, estamos no rolê, estamos exatamente para isso. Posso roubar a palavra rapidinho dela, só para não perder o foco do assunto, já que um secundarista, UMES. Que acontece? Eu comentei com alguns membros do nosso grupo 3, que a gente formou, e que foi um movimento muito legal, a UMES, quando ela existia, porque aquela manifestação de 2013, que deu aquela explosão, que deu aquele boom bem grande mesmo, foi a gente que puxou aqui em São João. E a gente saiu na capa do estado de Minas, cara. Foi uma coisa muito louca. Foram mais de 10 mil pessoas para a rua. E a gente conseguiu fazer uma conquista efetiva, uma conquista verdadeira, uma conquista para a nossa classe estudantil, e inclusive para outras classes, a classe dos trabalhadores, porque a gente conseguiu diminuir 15 centavos na passagem. Então, 15 centavos na passagem, quem pega o ônibus todo dia, que leva os filhos na escola, que sobe para o trabalho, que volta, é muita coisa. Já dá para fazer a feira ali da semana. Então, são valores, são gestos que nós podemos fazer como estudantes e que vão refletir diretamente na vida de outras pessoas de uma maneira positiva que a gente não faz nem ideia. Então, eu estudei fora, eu fui para a UMES, fui presidente da UMES depois, só que eu mudei, fui fazer faculdade em Diamantina. Acabou que eu não gostei tanto do curso que eu estava fazendo e voltei para fazer economia. Aí a gente estava querendo rever esse status de mobilização estudantil e eu tive a lástima de saber que a UMES foi desativada, não deram baixa nela. Então, não existe nenhum outro movimento secundarista para representar vocês. Inclusive, pensem nisso. Se quiserem montar algum, ainda está em tempo. Vocês vão deixar um legado, vocês vão fazer história, inclusive. E essa é uma oportunidade interessante de vocês realmente fazerem alguma conquista que vá mudar a vida das pessoas. Quer falar alguma coisa? Qual que é o seu nome mesmo? Letícia, a UMES era interessante por conta do seguinte, a gente tinha uma diretoria que chamava diretoria de grêmios. Então, a gente, diretor, tinha uma equipe que era responsável só por criação de grêmio estudantil. E ela passava nas escolas, eu lembro que eu estudava no instituto. E o instituto era uma briga, porque a irmã não queria grêmio de jeito nenhum. Então, a gente mandava o presidente lá, fazer ofício, e não sei o quê, a gente fazia o caramba a 4, até que a diretora falou assim, cria esse grêmio logo aí. Então, tá vendo como é que uma centralização, nesse momento, se torna interessante? Para criar órgãos descentralizados para que possam ter vários braços, várias ramificações da política dentro da escola. Então, é isso. Vocês têm que mobilizar, de alguma maneira ou de outra. Quem se interessar, cola num canto aqui, combina, pede a fala, fala assim, eu tenho vontade de fazer isso um dia, eu tenho um projeto, não sei o quê, eu quero falar. Se movam, mexam-se. Só isso. Eu fiz parte do 6º grupo e a gente discutiu
como a gente pode melhorar a situação política no país? A gente chegou à conclusão que tanto os jovens quanto os adultos, ainda mais, tipo assim, nossos pais também, nós não temos muita informação, a gente não tem muito direcionamento na política, porque a maioria, minha mãe trabalha o dia inteiro, chega cansada, ela não vai assistir um canal de política, porque a política, como a gente disse lá na discussão, é uma coisa muito mistificada. Ou seja, a gente tem a imagem de que a política é só para alta classe e que a política é uma coisa escolhida a dedo, sabe? A política é chata. A gente tem a visão de que a política é chata. Ela não é, pelo menos do que eu vi. E para nós termos interesse na política, a gente tem que ser introduzido nela. Por exemplo, até meu 8º ano, eu tinha muito interesse de fazer jornalzinho da escola, fazer o Grêmio, mas eu tinha uns 13, 14 anos, então, tipo, não dava muita bola. Tipo, não muita bola, mas é porque, como nós estamos tendo hoje, uns 2 anos atrás, nas escolas não havia tanta ação dos alunos em si. Então, o ano passado, o Rômulo, nosso atual diretor, ele assumiu, então ele veio com muitas ideias. Ele começou com o colegiado, e nós tivemos a eleição ano passado, consegui entrar... eu consegui entrar no colegiado e eu comecei a gostar da política. Eu tinha a visão de que a política até então, tipo, ela não vai me ajudar em nada, então eu não tenho muito interesse. Eu não tinha. Então eu fui vendo como é difícil você administrar uma escola, porque é igual disseram, a escola é uma comunidade. Então eu fui vendo como é difícil fazer, e tipo, mesmo sendo difícil, o Rômulo, ele trouxe essas coisas para a gente. E ele está trazendo muitas oportunidades. Mas, como a gente não tem uma noção do que é a verdadeira política, nós não temos muito interesse. Tipo, a maioria lá da escola. Tipo, essa coisa do colegiado. Foram eleitos mais de 10. Mas menos da metade vai até hoje. O que é uma pena, porque coisas que a gente... Foi tanta coisa que a gente já conseguiu fazer com o colegiado. Uma hortinha que está em andamento. Nós lá tivemos a gente teve a oportunidade de falar, por exemplo. Porque até então, os professores reclamavam sobre os alunos, mas os alunos não poderiam ter voz para falar, olha, essa aula está chata, esse professor não está bom. Mas com o colegiado a gente conseguiu isso. Então, esse ano teve a eleição dos representantes de classe e também consegui entrar como vice da minha classe. Então, acaba que esse interesse só foi aumentando. E eu tenho agora muito interesse, sabe? Ainda mais em políticas educacionais. Porque tudo começa na escola. E tá certo que nós não somos os adultos de hoje que vão eleger o presidente do ano que vem. Mas daqui a algum tempo nós seremos. Então, será que a minha mãe teve isso que eu estou tendo na época dela? Sabe? Então, hoje eu vi que você não estava de terno e nem via com um carrão, sabe? E você é um político, sabe? Nós somos políticos. Só isso. O microfone na mão para mim agora é só para cantar. Emocionadíssima. Como é seu nome? Stephanie.
Acho que com a fala da Stephanie parece que ela resume tudo que a gente está dizendo, porque é muito bom a gente poder ouvir como que é da experiência do sentir mesmo, né? Do que é, da importância que é a gente dar esse passo na nossa vida, de reconhecer que nós somos seres políticos, ou, enfim, de reconhecer o valor que a política tem para o nosso entorno e para nós mesmos, né? Como a gente pode crescer como ser humano com isso. Então, seria uma delícia a gente poder continuar ouvindo mais todo mundo, só que a gente precisa honrar o tempo do ônibus e eu queria convidar cada um a ter 3, 4 minutos aqui para encerrar e no final fazer uma última amarração com vocês. Pode ser? Como é que vocês aqui, convidados, queridos, estão se sentindo, o que vocês estão pensando, o que vocês observam a partir dessa roda, dessa escuta? Agora é com vocês. E obrigado a todos que vieram compartilhar e ser porta-vozes desse conjunto aí tão bonito de pessoas sonhadoras e, quem sabe, vamos realizar muito juntos, né? Vocês? Bom, lá na roda que eu participei, tiveram muitas perguntas que caminharam sempre no sentido de o que leva um jovem, por que um jovem se animaria a fazer política e tal. E eu acho que a fala de vocês aqui hoje respondeu. Porque imagina que no nosso país todo tem jovens, assim como vocês, pensando as mesmas coisas, então interessados quanto. E imagine o quanto somos muitos, né? E isso eu acho que para mim é o que fica hoje, assim, poder conhecer vocês, escutar um pouco das inquietações, dos questionamentos, das dúvidas, das vontades. E isso é animador para a gente que já está há um tempo fazendo tudo isso, porque a gente vai vendo que vai tendo resultado, né? O resultado muitas vezes não chega diretamente para a gente, mas ele se espalha pelo país inteiro, e aí a gente vem para uma cidade aqui do interior de Minas e conhece uma galera tão legal, que está com tantos questionamentos bacanas e tantas ideias tão bacanas quanto. Então, para mim, o que fica é isso, assim, é poder conhecer mais essa galera, ver a experiência deles, ver o que eles estão pensando em fazer e incentivar. Façam, tem que fazer. É aquilo que a gente conversou, quem estava no meu grupo, a gente conversou lá na roda, que política e democracia, enfim, nada disso é concedido para a gente, né? A gente tem que ir lá e ocupar os espaços. E as propostas que vocês trouxeram aqui hoje caminham nesse sentido. Vamos ocupar o espaço, vamos debater, vamos conversar, vamos se respeitar. Eu acho tudo isso muito importante. Então, é isso. Agradecer pela troca com vocês e incentivar que todas as ideias que vocês colocaram aqui, de fato, aconteçam. Eu gostaria muito de voltar no ano que vem, no outro, e no outro, e no outro, e ver vocês nessa atividade toda. Obrigada. Bom, eu, para falar de sentimentos, assim, né, eu estou saindo mais animada, assim. Eu acho que esse encontro aqui realimentou, assim, né, a gente que está mais tempo sempre na política, eu acho que precisa desses momentos, porque eles dão sentido, assim, né, para enfim, para a caminhada que a gente resolveu participar, né? Mas uma coisa que eu achei muito interessante, assim, e que eu acho que fica, né, é da gente, e é uma discussão que a gente faz muito, né, que é de transformar a política nessa experiência do comum, assim, né, da gente trocar e construir comuns, da gente entender que as nossas diferenças, elas na verdade não são um problema, né, que as nossas diferenças elas são potências para a gente poder ampliar, para a gente poder se conhecer e para a gente poder avançar também, né, para coisas que a gente pretende. Então, se tem um sentimento, para mim é animação, assim, felicidade, sabe? Eu gostei muito. Eu acho que vocês, assim, hoje me deram muito mais, assim, do que
do que talvez eu tenha oferecido para vocês. Assim, eu acho que eu saio aqui com essa vontade de construir o nós e de querer mudar a política como está colocada. E eu acho que a Stephanie falou uma coisa muito legal, que é entender que a política não é um terreno de engravatados, assim, né? A política é a gente, assim, né? Eu até brinquei no meu grupo, eu falei, por que eu não podia... Falei da minha experiência na gestão pública, cheguei lá o primeiro dia, por que eu não podia usar minha sandália rasteirinha, né? Claro que eu não queria usar uma regata, né? Você não vai chegar num espaço público e tudo mais, mas por que eu tenho que chegar de salto, de, né, colar, não sei o quê? Por que tem que criar uma cerimônia que, na verdade, vai nos afastar dessa experiência tão importante e fundamental nas nossas vidas, né? Então, enfim, obrigada para vocês e espero encontrar vocês, presidentes de grêmios, presidentes de DCEs, presidente da República, né? Espero de verdade encontrar vocês ainda na caminhada. Obrigada. Ô, Ju, eu também quero te reencontrar um dia desses, viu? Isso é muito massa. A gente discutiu bastante na nossa roda, fiquei muito feliz de conhecer vocês. E a gente debateu sobre a questão da organização também, como um fator muito importante para a gente conseguir alterar as coisas da realidade, né? Porque a política ela faz isso, ela muda a nossa realidade e muda a realidade dos outros também. Quando a gente se nega a fazer política, ela continua agindo. E quando a gente quer participar da política, ela também continua agindo. Só que aí tem um fator diferente, ela age a nosso favor. E aí a gente tem que ter a seriedade, a responsabilidade e o compromisso. Foi uma coisa me ensinada assim, logo que eu entrei dentro da caminhada política. Que as coisas acontecem com todo mundo tendo vontade de participar, com todo mundo sabendo muito bem, que nem a colega falou ali, criticando, apontando onde tem os problemas, mas na hora de fazer, na hora de arregaçar a manga e botar a mão na prática, poucos continuam, porque as coisas não são como a gente planeja, muitas das vezes. As coisas têm adversidades, tem fatores aos quais a gente não consegue controlar, mas a gente tem que ter paciência, a gente tem que ter seriedade, responsabilidade e principalmente o compromisso com aqueles a qual a gente recebeu a tarefa, né? Eu, como representante do DCE, tenho um compromisso com os estudantes da UFSJ, como representante da UE, com os estudantes de Minas Gerais. E para mim, assim, às vezes minha cabeça vai explodir, que você fica, cara, como é que eu vou dar conta de tudo? Que é muito doido mesmo, sabe? Mas organizado, estando junto com outros colegas, que nem vocês, assim, que não estão usando terno e gravata, que estão com o uniforme da escola, que estão com camisa da militância ou camisa do curso da faculdade, a coisa fica diferente, sabe? E, na prática, as coisas são diferentes. A gente consegue mudar mesmo a nossa vida e a vida dos nossos colegas e a vida de todo mundo. Acho importante a gente ter esse espaço aqui, que nem os amigos falaram, porque motiva muito a gente, dá muita esperança da gente continuar. Porque política, ela faz isso principalmente, né? Ela dá sentimento, ela dá esperança, ela dá raiva, que nem naquela sessão do impeachment, terrível. Depois que a gente viu aquilo, eu não sei vocês, mas eu fui virando cerveja em cerveja para não chorar, porque dava vontade de morrer, assim. Beleza. E, enfim, é isso. Eu queria agradecer, conhecer todos vocês e assumir o compromisso também de, como o DCE, como está prestando auxílio para a organização de grêmios, reativação da UMES e o que mais vocês tentarem. O que vale é experimentar, o que vale é sair do nosso cantinho, do nosso conforto, ir para a prática e cair na luta mesmo, entende? É isso, gente. Muito obrigado. Agradecer a possibilidade de aprendizado, porque vocês são muito bacanas mesmo. Foi uma experiência muito incrível e eu também saio, como ando aqui, esperançoso, assim, de sentir mesmo na vivacidade, na disposição de cada uma, de cada um aqui, o desejo de mudança, assim. Eu queria deixar duas mensagens. Uma que eu fiquei muito feliz de vocês trazerem para a dimensão da escola e da formação um lugar de elaboração e de construção política. A gente está vivendo um processo no país em que estão tentando esvaziar esse lugar da escola. E eu estou até arrepiando aqui, porque ouvir vocês, estudantes, trazerem essa dimensão é algo muito engrandecedor.
Vocês fizeram uma formulação maravilhosa aqui de que a escola é uma comunidade. Existe um ditado africano que fala que para educar uma criança é preciso uma aldeia inteira. Então, o processo de formação e de educação, ele não é um processo de confinamento dentro da família. Ele é um processo de compartilhamento social, né? Então, toda a sociedade, toda a escola faz parte da nossa formação, desse processo de construção e elaboração. Então, que vocês continuem acreditando e conseguindo construir na escola, enquanto esse espaço comunitário é um espaço de formação. E que a gente tome para a gente essa ideia de comunidade, de que também não é preciso a gente mirar lá longe, sabe? É preciso a gente transformar no nível local, no nível micro. É preciso que a gente aprenda com os indígenas, é preciso que a gente aprenda com os quilombolas, que a transformação ela se faz também na experiência ordinária com aquelas pessoas que estão nas nossas relações diárias. Não tenhamos medo do estabelecido, porque o estabelecido é o que fez esse mundo machista, racista, sectário, que destrói o meio ambiente. A gente precisa ousar, transformar, para a gente ter uma vida e um mundo melhor, e vocês também são responsáveis por isso. Valeu demais. Legal. Bom, muito obrigado a cada um de vocês, né? Obrigado a todos, mas eu queria ainda fazer mais uma última pergunta. Quem aqui gosta de política? Levanta a mão. Levanta a mão de verdade, quem gosta de política. Acho que aumentou o quórum. Quem continua não gostando? Pode levantar a mão. Tem uma. Bom, palmas para a coragem de você levantar a mão. Valeu. 2. Bom, mudamos o quórum. 3. Isso posto, eu queria perguntar, alguém que antes não gostava e que agora gosta, quer dizer o porquê mudou de opinião? E eu também queria perguntar se algum professor quer dizer algo aqui também sobre esse momento, para a gente poder encerrar. 1, 2 ou 3 falas rápidas, porque o ônibus tem que sair em 7 minutos. Tá, então pode vir aqui. Eu vou aqui. Alguém que mudou de posição, quer falar antes da professora? Ah, tá bom. Alguém que mudou de posição, quer falar antes da professora? Não, ela não é professora. Ela não é professora. Ah, desculpa, eu entendi que era professora. A gente veio de São Paulo, a gente também é de um movimento, a gente foi convidado para participar como ouvinte, e o nosso movimento é um movimento que pede para vocês pensarem fora da caixinha. Esse movimento ele é liderado por um homem de 85 anos que está no Facebook, @Modesto Carvalhosa. Qual é a ideia de pensar fora da caixinha? Você não precisa da UNE, você não precisa do PT, você não precisa do PSDB, você não precisa de nada para se reunir e fazer política. O Nós é um movimento que para a gente é interessantíssimo de pensar, porque é exatamente isso, você é político e você pode influenciar. Você tem que ser coerente. A gente estava ouvindo que ele estava conversando ali da coerência de qual é a proposta do candidato, de onde ele veio, como ele está fazendo essa campanha. Então, eu não sou professora, mas o que a gente veio ouvir de vocês, a gente queria saber não só se vocês gostam de política, mas vocês estão entendendo que o momento é maravilhoso e único, que está todo mundo cansado e que a hora de fazer é a nossa hora de fazer e que a gente não precisa de intermediário para fazer. Porque democracia é todos lá sendo representados. O nosso voto dá direito a uma representação, ou seja, esse político está lá porque eu dei o direito a ele de estar ali. Então, nós fazemos política no cotidiano. A gente não precisa de uma... Você quer se reunir por um partido? É válido. Você quer se reunir por uma união de estudantes? É válido. Mas você quer fazer o jornalzinho, uma maneira de reunir todas as escolas de São João del Rei? Você não precisa de ter uma representação. Você pode criar por si. Então, esse senhor de 85 anos, que todo dia me ensina, eu tenho 42, me fez vir até São João del Rei, embora meu sotaque seja muito falso, porque eu sou mineira de Belo Horizonte, ele me fez aprender que a política tem que ser fora da caixa, no sentido que a gente é político, a gente é um ser político. A briga dele esse ano é para que a gente possa votar em candidatos sem partido. Por quê? Porque os partidos
não todos, não vamos generalizar, mas eles se desmoralizaram. A gente não confia na política, talvez a gente não goste dessa política, porque esse partido não me diz nada, porque ele não fala com o jovem, porque ele não respeita o professor, porque ele não traz educação, porque ele não politiza, porque ele não te deixa perguntar, porque eu tenho que ter uma aluna que chora quando ela fala de política, porque é emocionante, porque ela não tem esse espaço. Então, a gente não quer atrapalhar, mas o que a gente quer que vocês pensem no nosso movimento é que vocês podem pensar e fazer, que ninguém tem que te ensinar via partido ou via organização. Vocês têm o poder, democracia, o poder nas nossas mãos. Esse movimento tem um nome? Tem. Esse movimento, ele não tem nome, ele tem uma lei que está no STF nesse momento, sendo debatida, que é se o brasileiro pode ser candidato sem partido. Só para a gente entender, rapidinho, o brasileiro pode. O Brasil é signatário vou explicar assim, em pouquíssimas linhas. Existe um tratado que chama Tratado de San José da Costa Rica, que ele se sobrepõe à Constituição quando fala de direitos humanos. E a gente é signatário, o Brasil assinou, falou, a gente é a favor dessa questão de San José. A partir do momento que o Brasil falou que a gente é signatário, votar em uma pessoa da sociedade civil é desse tratado. Ou seja, o Brasil diz que topa votar numa pessoa da sociedade civil. O STF quer debater o tema e quer dizer se a gente pode ou não, mas a gente já pode. Na verdade, o STF não vai falar, olha, pode ou não pode. Ele está discutindo porque ele acha que tem implicações. Mas esse movimento está no STF e o líder desse movimento é um senhor de 85 anos, que eu sugiro que vocês conheçam, que não é político, que chama-se Modesto Carvalhosas, e no Facebook vocês vão encontrar @Modesto Carvalhosas. Nesse sentido que você mesma falou, ele é um político, né? Exatamente, sem ser político como a gente conhece. Isso, ele é o político que a gente quer ser. E como vocês são. Quer dizer, ela quer ver um presidente, ele pode estar aqui e não necessariamente conectado a um partido. Isso, exatamente. Muito obrigado pela contribuição, que trouxe um novo olhar, né? Podia ter subido com a gente aqui, se a gente soubesse antes, podia ter participado aqui com a gente. Muito bom, obrigado. E eu queria ainda, parece que a gente tem mais 10 minutinhos do ônibus, agora mais 5, né? Eu queria realmente ver se alguém que mudou de posição, de que não gostava e passou a gostar, e se algum professor gostaria de falar. Então, por favor, vou passar essa palavra. Boa tarde. Meu nome é Aline, eu sou professora de Geografia deles, do Frei Seráfico, e eu concordo com tudo que foi discutido. Eu estou orgulhosíssima dos meus pequenos, né, gente? Que deram bastante opinião, assim, ó. E eu concordo com o mediador do grupo que eu estava assistindo, que eu acho que você tem que juntar a metodologia com, né, o contexto, com a forma, com o projeto do partido. Eu concordo nisso. Acho que os nossos representantes agora, atualmente, não estão seguindo projeto nenhum. Concordo absolutamente com tudo que você disse, né? Nós temos projetos políticos nenhum, em lugar nenhum, um ou outro que não estão sendo seguidos, mas eu acho que é importante a gente ser organizado em torno disso. E parto da ideia de que sozinhos a gente não faz a mudança, mas em grupo, pensando juntos, debatendo, discutindo e sendo, né, ativos na participação política, sim. E acredito que esse grupo que veio aqui discutir saiu diferente, concordando ou não comigo, estando ou não dentro da minha opinião, né? A gente tem dificuldade de discutir com aquilo que a gente não concorda, mas acho que a gente na escola e no nosso dia a dia, eu tenho um posicionamento político muito bem marcado e do jeito que você disse, eu não deixo passar batido, eu não finjo que não estou defendendo um ideal e eu ponho a cara a tapa para quem quiser bater e tomar, porque tem que tomar também, né? E a gente discute de igual para igual, mas também não acho que os meninos devam viver numa bolha e só ter, por exemplo, no Facebook e no Twitter e no Instagram, pessoas que concordam com o que você fala. Porque aí você acaba achando que você está sempre certo, né? E que tudo que você fala é muito bem ouvido, muito bem aceito, e não é assim. Então, obrigada por ter feito os nossos alunos pensarem para além do que a gente é capaz de fazer com eles em sala. Muito obrigado.
Última palavra de um aluno, para a gente encerrar. Vamos lá? Um estudante, aluno é sem luz, a origem da palavra estudante, um jovem. E tem, enquanto um de vocês decide, tem um pedido do... Como é seu nome mesmo? Maurício, perguntando se alguém aqui quer estudar medicina, se alguém tem vontade aí para conversar com ele depois. Tem dois, ó, ali ela também. Ele. Aqui, ó, tem alguns. Ele está participando de uma mesa sobre saúde do Fórum do Amanhã, ok? Então ele quer conversar com vocês sobre isso agora no final, vocês pegam o contato. Alguém já resolveu falar? Senão eu vou passar aqui para o Gui dar um recado. Algum aluno, algum estudante, algum jovem? Vamos lá, boa. Então você fala e depois o Gui dá o recado e a gente termina. Obrigado. Bom, eu nunca deixei de gostar de política. Eu, no começo da palestra, já dizia que eu gostava muito de política. E hoje, com essa roda de conversa que a gente teve hoje, só serviu para abrir mais a minha mente e mostrar que eu sou apaixonado mais ainda por política. Porque, mesmo nos dias de hoje, em 2017, a gente vive numa ditadura de informação muito grande, onde a mídia controla tudo que a gente tem. E eu acho que vir aqui hoje discutir isso, independente de Globo, dessas mídias controladoras, é de uma grandeza muito especial, entendeu? E eu tenho que agradecer isso ao meu diretor, Rômulo, que sempre está batendo essa tecla, os meus professores lá da Escola Basílio da Gama também, sempre os professores de Sociologia, que não estão aqui agora, mas, nossa, eles têm um papel muito importante, com certeza vão ter na minha formação, se Deus quiser, como político aí no futuro. Eu só queria dar um último recado, agradecer aí a presença de todos. Eu falo pelo Fórum do Amanhã, né? E acho que é uma experiência riquíssima agradecer aos participantes, aos convidados, às pessoas que vieram de São Paulo, outros lugares também. E reforçar o convite para vocês irem a Tiradentes entre 10 e 11, sexta e sábado, para participarem das mesas, que a contribuição de todos é muito importante. E essa abertura que o Fórum dá ao diálogo também, ao debate, no momento dessa importância de discutir o futuro do Brasil. Então, eu acho que o amanhã amanhã tem abertura, amanhã tem abertura, quem quiser ir à abertura também. Mas as mesas vão em sexta e sábado, a programação está toda na internet, na página do Fórum. Tá? Gostaria de agradecer a presença de todos e reforçar o convite. E para encerrar, última coisa, informes de como vocês fazem contato, rapidinho, com nós, com muitas e com o DCE. Só falar, eu vou... Tá aí, fala comigo, eu passo. Não tem problema. Como é que faz contato? Facebook, Cidade que Queremos, BH. Eu distribuí umas cartilhazinhas para o pessoal que estava no meu grupo, se vocês puderem compartilhar. Meu Facebook é Rafa Barros, Guarani Caiová. Aqui em São João a gente tem uma página do Coletivo Quilombo São João del Rei. A gente também tem a página do DCE da UFSJ, né? E tem o meu perfil pessoal, que é João Pedro Justino. Aí qualquer coisa, qualquer dúvida, a gente está disponível. E quem quiser, em fevereiro, o meu livro vai ser lançado, o vazionopoder.com.br. Em fevereiro ou março vai ser lançado. Então, aí, quem sabe a gente volta aqui e conversa sobre o livro. Muito obrigado a todos vocês e muito bom trabalho. Só uma coisa, vai ter uma mesa amanhã de tarde, eu não dei a informação correta, então é às 14 horas, né? Saúde para o amanhã, então o convite, Centro Cultural Ives Alves de Tiradentes, ou seja, o convite é para amanhã também, tá legal? Especialmente os que querem fazer medicina, hein, gente? Não percam essa oportunidade, especial. Valeu, gente, parabéns, valeu, obrigado. Obrigado.